Quis o destino que eu assistisse a Mussum Filmes um dia depois de ter conferido Meu Nome é Gal. E o contraste entre as duas cinebiografias não poderia ser mais notável. Se a da Gal Costa desaponta por abordar a vida da cantora de forma apressada, esquemática e superficial, a do membro mais querido dos Trapalhões se revela hábil ao conseguir evocar totalmente o espírito simples, bem-humorado e doce do humorista. Com isso, até mesmo o espectador que não cresceu nas décadas de 70 ou 80 e não acompanhou ao vivo a carreira do biografado, como eu, chega ao fim desse filme aqui entendendo perfeitamente quem foi o Mussum e, mais importante ainda, por que ele é popular a ponto de até hoje ressoar no imaginário brasileiro. O Mussum Filmes foi escrito pelo Paulo Cursino, que é um roteirista do qual eu definitivamente não costumo gostar, mas que aqui faz um trabalho competente, e o filme encobre cerca de 50 anos da vida do carioca Antônio Carlos Bernardes Gomes, percorrendo todos os momentos-chave da sua trajetória: a infância carente no Morro da Cachoeirinha, o início do gosto por samba, que se dá através de uma inspirada ponta do Serjão Lorosa, a relação às vezes difícil, mas sempre repleta de afeto com a sua mãe, as escapadas do serviço militar para ir tocar reco-reco junto ao seu grupo, os Originais do Samba, que por sinal são maravilhosos, escutem os Originais do Samba que vale muito a pena, a descoberta inusitada do seu talento pro humor e, claro, as oportunidades de contracenar ao lado de monstros sagrados da TV brasileira, como o Grande Otelo e Chico Anísio, que o tornaram nacionalmente conhecido e pavimentaram o caminho que o levou, em 1974, a integrar os Trapalhões, ao lado do Renato Aragão, ou Didi, do Dedé Santana e do Zacarias. Não que o filme seja particularmente perfeito ao condensar tudo isso em 122 minutos de projeção. É sintomática, em especial, a rapidez com que o roteiro passa por alguns capítulos cruciais da vida do protagonista, costurando de forma desajeitada a transição entre alguns deles. E pra mim o exemplo mais fatal disso ocorre ainda no primeiro ato do filme, quando o jovem Mussum recebe a notícia da sua companheira de que ela perdeu o bebê, e o filme, em vez de enfocar as consequências emocionais que aquela tragédia surtiu no sujeito, decide subitamente avançar para vários anos depois, com isso atenuando o impacto daquele drama. Nesse sentido, Mussum Filmes acaba não resistindo a algumas armadilhas bem típicas das cinebiografias, que custam a conseguir resumir décadas de história em apenas 2 horas e ao mesmo tempo conseguir trazer profundidade a cada momento que reconstituem. Além disso, embora a recriação dos Trapalhões seja divertida e provoque um quentinho no coração, o fenômeno do grupo em si e a manutenção do seu sucesso meteórico por quase 2 décadas é abordado apenas brevemente pelo filme, ao passo que a relação entre o Mussum e as suas namoradas e esposas é repassada de maneira tão apressada, provavelmente para evitar maiores controvérsias acerca do assunto, que se torna confusa a demarcação entre o fim de um relacionamento e o início de outro. Dito isso, o que torna Mussum Filmes acima da média das cinebiografias é o imenso afeto que o projeto como um todo esbanja pela memória do humorista, resgatando o alto astral do Mussum de forma tão certeira que fica claro, explícito em cada segundo de projeção, o inconteste carinho que toda a produção desse filme nutre pelo biografado. Marcando a estreia do ator Silvio Guindani na direção, o filme pode até não ser particularmente ambicioso ou sofisticado na maneira com que encena os diálogos e as situações que retrata, se restringindo frequentemente a uma abordagem visual burocrática, sem muita imaginação. Mas por outro lado, isso é mais do que compensado por todas as boas escolhas tomadas pelo cineasta, que encontram um equilíbrio perfeito entre o bom humor característico do Mussum, que funciona por evocar a energia expansiva e intensa da persona do humorista, e os momentos dramáticos, que por sua vez provém justamente da doçura e da simplicidade do sujeito ao reagir ao mundo que o cerca. Igualmente eficaz é a decisão de pontuar cada início de capítulo da narrativa com recriações de diferentes esquetes dos Trapalhões, mantendo presente ao longo de toda a projeção a memória daquelas performances televisionadas e estabelecendo elas como o centro de tudo que a gente vai ver a seguir. E aliás, a direção de arte do Rafael Targatti e os figurinos do Cássio Brasil são impecáveis ao recuperarem as cores vivas e lúdicas daquelas produções. E além disso, o filme é hábil ao trazer atores conhecidos interpretando figuras icônicas da cultura brasileira, como Gero Camilo como Didi, Felipe Rocha como Dedé, Gustavo Nader como Zacarias, Larissa Luz como Elza Soares, Vanderlei Bernardino como Chico Anísio, Nando Cunha como Grande Otelo, Ícaro Silva como Jorge Benjor, Flávio Baurac como Cartola, Wilson Simoninha como Garrincha, Augusto Madeira como Boni, etc, 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 sem que essas aparições soem como caricaturas grosseiras. Agora, é impossível analisar uma cinebiografia sobre o Mussum sem discutir
o próprio. E assim, é um alívio perceber que os 3 atores que encarnam Antônio Carlos Bernardes Gomes não poderiam ser mais eficientes nas respectivas fases do protagonista. Se o pequeno Tauan Lopes empresta uma energia aventureira que é constantemente embarreirada pela sua doçura e pela disciplina imposta pela mãe, já plantando alguns dos traços de personalidade mais conhecidos do Mussum desde o início da sua trajetória, o comediante Yuri Marçal conduz uma transição orgânica entre aquela criança e a sua versão adulta, adicionando meiguice, mas também uma certa dose de malandragem ao jovem sambista. No entanto, é mesmo Ailton Graça quem rouba o filme pra si. Ele interpreta o Mussum em toda a sua segunda metade de vida e ele surge numa performance cujo brilhantismo reside em capturar a simplicidade e, em especial, a vulnerabilidade do Mussum. Uma coisa que fica evidente já nos primeiros 5 minutos de projeção, quando o ator salta de uma engraçada reencenação de uma esquete dos Trapalhões ao encontro dramático com a sua mãe hospitalizada. E o seu choro, nessa cena em questão, exala não só a dor, mas o desespero de alguém que, pela primeira vez na vida, se depara com a possibilidade real de perder o elo de ligação mais importante que constituiu em toda a sua vida. E da mesma forma, se por um lado os berros e as caretas e a fisicalidade do Ailton Graça fazem jus aos dotes cômicos do Mussum, por outro, a sua postura recolhida e o seu tom de voz manso e a sua gagueira constante denotam uma insegurança que torna o biografado ainda mais humilde e mundano do que ele já seria. O que é perfeito, porque reforça a ideia do Mussum como um cara comum, o que nos traz, portanto, ao centro narrativo e emocional de Mussum o Filmes, a relação entre o protagonista e a sua mãe, a Dona Malvina. Aqui nesse ponto, o roteiro do Paulo Cursino evita o erro mais gritante de Meu Nome é Gal, que saltava bruscamente entre momentos aleatórios da vida da cantora sem se preocupar em amarrá-los minimamente. Aqui no roteiro do Mussum, o Paulo Cursino é inteligente ao estabelecer o carinho do Mussum pela mãe como a base de toda a narrativa, como aspecto fundamental que vai costurar cada cena do início ao fim. Mas o mais importante é perceber como que a dinâmica entre o Mussum e a Dona Malvina é construída de maneira inteligente, explorando as forças e fragilidades de cada um dos dois personagens e mostrando com isso como que as virtudes de um ou uma complementam e enriquecem as do outro ou da outra. E um dos exemplos mais tocantes disso tá numa sequência linda, logo no início do filme, em que o pequeno Mussum ensina a mãe, analfabeta, a escrever o seu próprio nome, trazendo a Cacau Protásio numa performance comovente que combina a veemência de uma mãe rigorosa e a delicadeza motivada pelo amor ao filho. O mesmo se aplica a Neuza Borges, que interpreta Malvina já idosa e que incute nela um calor sentimental tão intenso que se torna fácil para o espectador entender e partilhar do afeto que o Mussum demonstra a ela no momento chave do terceiro ato. Terceiro ato esse que inclui ainda um discurso motivacional por parte do Mussum que tinha tudo para soar esquemático e artificial, mas que, sob a direção do Silvio Guindani e nas palavras do Ailton Graça, que chega a olhar diretamente para a câmera, ou seja, para o espectador nessa cena específica, nesse monólogo específico, acaba soando quase como um apelo extrafílmico para que os jovens espectadores negros e de periferia não deixem a estrutura racista da sociedade frear os seus sonhos. Assim, Mussum Filmes se apresenta como uma grata surpresa num subgênero que tem apostado cada vez mais no lugar comum e mais revela dentro de si um coração tão imenso que eu chorei. E se tinha algo que eu realmente não esperava, era chorar num filme sobre o Mussum. É isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Mussum o Filmes, o que você achou desse vídeo aqui, diz aqui nos comentários, deixa a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo, curte esse vídeo se você gostou, isso é muito importante, deixa seu like aqui embaixo. Aproveitando, clica no sininho aqui embaixo, ativa o sininho para poder receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.